E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e estarei com vocês aqui nesta aula de matemática, que é a nossa aula de número 27, que tem como objeto de conhecimento polígonos, detalhamento, classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e ângulos, e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados, ângulos, ok? Então, anote tudo na nossa aula para que você não deixe passar nenhum detalhe e vamos à nossa aula. E aqui, para iniciarmos a nossa aula, vamos começar primeiro pensando o que são figuras geométricas, né? A gente sabe que a gente vê aí figuras geométricas em várias coisas, né? Está aí no nosso cotidiano, né? Em tudo a gente consegue ver as nossas figuras geométricas. Estamos aqui, ó, num estádio de futebol. O campo de futebol, por exemplo, ele possui o formato de uma figura geométrica, que é o retângulo, ok? Ali, o centro do campo tem um círculo. Então, as figuras geométricas, elas sempre estão no nosso cotidiano. Em qualquer lugar onde a gente vai olhando, a gente vai identificando aí as nossas figuras geométricas. E essa nossa aula será de polígonos. Então, vamos achar aí a nossa relação entre as figuras geométricas e os polígonos? Vamos lá. Vamos iniciar aí vendo o que são polígonos. São figuras geométricas planas, né, 2D, fechadas e compostas por segmentos de reta, chamados lados, que se encontram apenas em seus vértices. Os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados ou de vértices que apresentam. Vamos iniciar aqui nessa primeira parte. Antes da gente passar aqui, vamos ver aqui algumas coisas que vai ajudar a gente a entender o que são polígonos, ok? Então, que de acordo com a definição de polígonos, ó, são figuras geométricas planas. Ah, professor, o que significa esse 2D aqui? Significa que são figuras em duas dimensões, tá? Então, nós temos as figuras geométricas planas, que são em 2D, ou seja, possuem apenas duas dimensões, somente comprimento e altura. E temos as nossas figuras geométricas espaciais, que são em 3D, onde possuem comprimento, largura e altura, ok? Então, aqui para o nosso polígono, são figuras geométricas planas, então, somente as figuras geométricas planas, tá? Que são em 2D, são figuras fechadas. O que significa isso? Significa que não possuem nenhuma ponta solta, tá? Por exemplo, se eu tenho uma figura geométrica assim, nesta forma, é um polígono? Não. Por quê? Porque ela não é uma figura fechada, ó. É uma figura aberta, tá bom? E compostas por segmentos de reta. O que significa isso? Significa que é composto apenas de retas, tá bom? Nada, certo? Circular, vamos dizer, que nós chamamos de lados. Ou seja, os lados do meu polígono sempre serão segmentos de retas. O que significa? Por exemplo, isso aqui não é um polígono. Por quê? Porque não é apenas segmentos de retas, tá? E que se encontram apenas em seus vértices. Como assim? Significa que esses lados do meu polígono, eles não podem, né, se cruzar. Por exemplo, aqui, ó, é um polígono? Não. Por quê? Porque aqui, ó, os segmentos de reta estão se cruzando e não estão, né, se encontrando apenas em seus vértices. Ok? A gente já vai aprender aí
todos os elementos de um polígono para você entender direitinho aí quem são os vértices. Adiantando para vocês que os vértices é exatamente onde se encontram dois lados, ok? Então, novamente, recapitulando, o que são polígonos? São figuras geométricas planas, ou seja, em 2D, possuindo apenas duas dimensões. São figuras fechadas, ou seja, não pode haver nenhuma pontinha solta, e compostas por segmentos de retas, ou seja, sempre por linhas retas, que nós chamamos de lados, e eles se encontram apenas em seus vértices, ou seja, não se cruzam aqui pelo meio do polígono, tá? E aí os polígonos eles vão receber alguns nomes de acordo com seus números de lados, tá? Ou de vértices, que é exatamente o que nós vamos agora começar a aprender aqui, ó. Nós temos, ó, aqui a figura do polígono, ok? Alguns polígonos já são muito conhecidos, como é o caso aqui do nosso triângulo. Acredito que todos conhecem um triângulo, tá? Triângulo é o quê? É um polígono que possui 3 vértices e 3 lados, tá? Por isso aqui o prefixo tri. Tudo bem? Então, nosso polígono de 3 vértices e 3 lados, tá? É o triângulo. Lembrando que o meu número de vértices sempre será igual ao meu número de lados. Tudo bem? Então, próximo é o quadrilátero. Tá bom? Uma confusão que é muito comum da gente ouvir é que o nosso polígono, que possui 4 vértices e 4 lados, é o quadrado. Isso não é verdade. O quadrado, ele é, sim, um polígono com 4 lados, tá? Mas ele é apenas um tipo de quadrilátero, tá? Então, não necessariamente, somente o quadrado é o polígono de 4 lados, tudo bem? O polígono de 4 lados é o quadrilátero. Aqui você pode até observar no nosso exemplo que aqui não é um quadrado, ó. Ele possui 1, 2, 3, 4 lados, certo? Ele é um quadrilátero, porém ele não é um quadrado, tá bom? O quadrado é um quadrilátero. Indo aqui para o próximo, nós temos o pentágono. Olha aí o nosso prefixo penta, que vem de 5. É o nosso polígono com 5 vértices e 5 lados. Tá bom? Basta a gente conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, nosso polígono que possui 5 lados é o pentágono, ok? Vamos aqui para o próximo. Olha aí, nosso polígono agora que possui 6 vértices e 6 lados. É o hexágono. Tudo bem? Então, novamente, aqui o nosso prefixo, ó, hexa, que é de 6. Tá? Então, nosso polígono aí com 6 lados é o hexágono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Lembrando que cada linhazinha dessa reta é um lado, ok? Próximo aqui, heptágono. É o nosso polígono com 7 lados e 7 vértices, tá? 7 vértices e 7 lados. É o nosso heptágono. Basta conferirmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Nosso próximo, o octógono. Nosso polígono com 8 vértices e 8 lados. Tá? Octógono. Para quem aí é amante das lutas, sabe que tem um dos ringues aí que possui o formato de um octógono. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 lados. Ok? Seguindo aí, vamos agora para o nosso polígono com 9 vértices e 9 lados, que é o eneágono, tá? Então, eneágono é o nosso polígono com 9 vértices e 9 lados. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados, tá? Eneágono. Nosso próximo polígono é o decágono. Vem de 10 vértices e 10 lados. Tá bom? Seguindo aí, nós temos um decágono, que são 11 vértices e 11 lados. Temos dodecágono, que são 12 vértices e 12 lados. Temos o pentadecágono, que são 15 vértices e 15 lados. E temos o icoságono, que possui 20 vértices e 20 lados. Tudo bem? Lembrando que alguns polígonos, eles não recebem esses nomes especiais, como é o caso do polígono aqui de 13, por exemplo, o polígono de 13 lados, ele não tem um nome especial, nem o de 14. Então, como é que a gente chama, professor? Não, nós chamamos de polígono de 13 lados, certo? Ou polígono de 14 lados. Eles não possuem nomes especiais, tá? Então, eles não possuem nomes especiais, tudo bem? Que é o caso desses dois polígonos, tá? O polígono existe? Existe. Ele só não possui nome especial, tá? Eu posso fazer um polígono com 14 lados, mas ele não vai ter um nome especial. O nome dele será polígono de 14 lados. Tudo bem? Então, isso aí é para mostrar para vocês a nossa classificação dos polígonos quanto ao seu número de lados, né, e número de vértices, tudo bem? Então, aí para você conseguir entender, né, cada polígono, de acordo com os seus lados, ele vai receber esse nome especial. Alguns não possuem, como é o caso do polígono de 13 lados, tudo bem? O nosso polígono também ele possui alguns elementos, tá? Que é fundamental que você conheça e que você saiba o que são. Então, olha aí, acompanhe a figura. Aí nós temos como elemento o ângulo externo. Quem é o ângulo externo do nosso polígono? Quando você alonga um dos lados aí do nosso polígono, né? Ou seja, quando você passa a linha ali um pouquinho a mais do que o vértice, você vai criar um ângulo. E este ângulo criado é o que nós chamamos de ângulo externo. Tudo bem? Então, ele é o ângulo externo do polígono. E ali a parte de dentro, você tem o ângulo interno. O ângulo interno é exatamente ali a distância de um lado, né, o outro ali com o vérticezinho no meio. Tudo bem? Então, ali você tem o ângulo interno do polígono. Ali também como elemento nós temos o lado ali, que é exatamente o que você conferiu agora comigo, para a gente saber o nome de cada polígono. Temos também a diagonal do polígono, que é quando você sai de um vértice e vai até outro vértice de dentro, né, outro vértice do polígono. Tudo bem? Lembrando que você não pode sair de um vértice e ir logo para o vértice do lado, porque você não está formando uma diagonal, você está exatamente somente tracejando o lado do polígono, ok? E temos aí o vértice, que quem é o vértice? É exatamente esse ponto de encontro entre dois lados, ok? Então, onde dois lados se encontram, é exatamente o vértice do nosso polígono, ok? Alguns polígonos eles vão sempre possuir os lados com medidas iguais e seus ângulos iguais. São os que nós chamamos de polígonos regulares. Vamos lá dar uma olhadinha.
São polígonos que possuem as medidas de seus lados e ângulos congruentes. Ok? O que significa congruentes? Congruentes significa exatamente a mesma medida ou iguais. Tudo bem? Então, nós temos aí um triângulo que possui todos os seus lados com a mesma medida. É o nosso triângulo equilátero. Tá? Equilátero significa ali que eles possuem a mesma medida. Tudo bem? Temos aí o nosso polígono de 4 lados, tá? Ou seja, nosso quadrilátero, que possui todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos iguais. Né? Todos os seus lados e seus ângulos possuem a mesma medida. É o nosso quadrado. Quadrado é o único quadrilátero que possui os 4 lados e os 4 ângulos iguais. Tudo bem? O nosso polígono de 5 lados, que possui, né, seus lados possuem a mesma medida e seus ângulos também possuem, né, a mesma medida. Temos o nosso pentágono, certo? Pentágono regular. A partir daqui, você vai sempre adicionar uma palavrinha chamada regular, tá? Então, aqui, pentágono regular. Sempre que você ouvir essa palavra, significa que possui todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida, ou seja, medidas congruentes, medidas iguais, tá bom? Então, nosso polígono de 5 lados, né, que é um polígono regular, é o pentágono regular, tá bom? Aí, daí para frente, você vai ler o mesmo nome do polígono, hexágono. Se ele é regular, é o nosso hexágono regular, tá? Então, heptágono, heptágono regular, octógono regular, eneágono regular, decágono regular, um decágono regular e dodecágono regular. Então, sempre que eu adiciono esta palavrinha aqui, regular, eu estou querendo dizer que este meu polígono, ele possui todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida, tá bom? Com o mesmo comprimento aí no caso dos lados. Ok? Então, vamos aí agora verificar se nós entendemos direitinho aí a nossa aula por enquanto de polígono. Vamos aí dar uma praticada aí. Vamos uma aplicação. Temos aqui 3 polígonos. Aqui o nosso polígono, vou botar aqui o número 1, nosso polígono número 2 e o nosso polígono número 3. Ok? Sabendo que todos têm ângulos de mesma medida, ou seja, todos eles possuem ângulos congruentes. Qual deles é um polígono regular? Professor, como é que eu faço para saber que não tem aí dizendo qual é a medida dos lados? Tá? Uma coisa que a gente utiliza muito na matemática, principalmente assim, algumas representações de figuras, e você quer indicar mais ou menos a medida ali de um ângulo, para você ter uma noção, é esses tracinhos aqui. Tá? O que significa esses tracinhos? Imagina que esse tracinho seja uma medida. Tá? Então, se eu estou colocando aqui esse tracinho, significa, vamos dizer, que este lado aqui possui a medida de um tracinho. Este lado aqui também possui a medida de um tracinho. Este aqui também mede um tracinho. E este aqui também mede um tracinho. Então, o que isso significa? Que todos os meus lados aqui medem um tracinho. Então, significa que eles possuem a mesma medida. Por exemplo, diferente daqui. Aqui eu não posso dizer que aqui mede um tracinho e aqui também mede um tracinho. Por que eu não posso dizer isso? Porque claramente este lado é maior do que este. Ok? Então, se eu for representar aqui, por exemplo, por tracinhos, eu posso dizer que esse aqui mede 2 tracinhos. Esse aqui é igual a este aqui. Então, mede um tracinho. E esse aqui é igual ao de cima e mede 2 tracinhos. Ou seja, possuem lados diferentes. A mesma coisa eu posso fazer aqui, tá? Que claramente a gente visualizando, eles não possuem lados iguais, tá bom? Ou seja, lados de mesma medida.
Voltando aqui para a nossa pergunta, ó, qual deles é um polígono regular? Como acabamos de ver, polígonos regulares possuem lados e ângulos de mesma medida, tá? Ou congruentes. Tudo bem? Então, qual das nossas três figuras que possui, né, os lados com a mesma medida e os seus ângulos congruentes? É exatamente aqui a nossa figura, que eu marquei aqui com o número 1, ok? Então, aqui a nossa figura, que é um polígono regular, ok? Indo aqui, vamos para a próxima, aí uma aplicação 2. Paula desenhou alguns polígonos. Então, temos aqui, ó, agora a nossa representação aqui, olha, esse lado aqui mede 2 tracinhos. Ó. Esse aqui também mede 2 tracinhos, esse aqui também mede 2 tracinhos. Ok? Então, observe aí que o nosso primeiro triângulo aí, que é a nossa figura de número 1, ele já possui os 3 lados iguais, tá? Aqui a nossa figura número 2, olha, aqui eu estou dizendo que é igual aqui, ó. Nosso lado de cima e nosso lado de baixo são iguais. Mas eu não estou dizendo que este aqui é igual a este. Tá bom? Aqui a nossa figura de número 3, ó. Eu não digo que este é igual a este, nem que é igual a este, nem muito menos igual ao meu outro lado aqui. Então, eu posso ter aí 4 lados totalmente diferentes. Aqui a nossa quarta figura, um outro triângulo, que eu também não digo que este lado é igual a este, ok? Então, também não tenho nenhuma afirmação aí quanto à nossa figura. Indo aqui para a nossa quinta figura, ó, mede 2 tracinhos, mede 2 tracinhos, ok? Esses dois são iguais. Porém, aqui, ó, só mede um tracinho, é igual a este, mas não é igual aos outros ângulos. Tudo bem? Aqui, ó, mesma coisa, este é igual a este e este é igual a este, porém não possuem os 4 lados com a mesma medida. Indo aqui para a nossa figura de número 7, olha, todos possuem 2 tracinhos como medidas. Ó. Tá? Então, todos os lados aí são iguais, igualmente a nossa figura de número 8, que também tem aí, ó, representando todos com 2 tracinhos. Tudo bem? Indo aqui para a nossa pergunta, olha, quais deles são polígonos regulares? Sabendo que as figuras 1, 7 e 8 possuem ângulos congruentes. Então, a gente já sabe que para ser polígono regular, ele precisa possuir todos os lados e todos os ângulos iguais, ou seja, congruentes. Como a nossa própria pergunta já diz, 1, 7 e 8 são as únicas 3 figuras que podem ser polígonos regulares, porque já diz que eles possuem ângulos congruentes, 1, 7 e 8. E são exatamente as únicas 3 que possuem os seus lados de mesma medida. Então, logicamente, o 1, o 7 e o 8 são os polígonos regulares. Então, quais deles são polígonos regulares? Sabendo que as figuras 1, 7 e 8 possuem ângulos congruentes. Então, as 3 figuras, tanto a figura de número 1 como a figura de número 7 e a figura de número 8. Todos eles são polígonos regulares, ok? Vamos aqui, ó, observe os polígonos no plano cartesiano. Então, aqui o nosso plano cartesiano é exatamente aqui, ó, os nossos 2 eixos, tudo bem? E aí, as nossas figuras, ó, temos aí um triângulo, temos aqui um triângulo, que eu vou colocar aqui um númerozinho 1 nele. Temos aqui, né, o próximo aqui que é um pentágono, vou colocar aqui um número 2, possui 5 lados. E temos 2 quadriláteros, aqui o quadrilátero de número 3 e o quadrilátero de número 4.
ok? Para deixar aí bem ok. Vamos aí agora ver as nossas perguntas. Aí o nosso item A. Qual a classificação desses polígonos de acordo com o número de seus lados? Então, de acordo aí com o número de seus lados, nós vamos aí classificar esses polígonos. Então, o nosso polígono aí número 1 é o quê? É um triângulo. Por que que ele é um triângulo? Porque ele é um polígono com 3 lados. Então, triângulo. Nossa figura de número 2 é um pentágono. É um polígono de 5 lados. Então, aí, um pentágono. Nossa figura de número 3 e a figura de número 4, as duas são quadriláteros, né? Que são polígonos com 4 lados, tá? Então, são quadriláteros. E aí, assim, a gente conseguiu fazer aí a nossa classificação, que é a resposta aqui do nosso item A. Indo lá para o nosso item B, tem algum polígono regular? Então, vamos lá. Qual é, né? E como pode afirmar que é regular? A gente sabe que os polígonos regulares possuem lados e ângulos com a mesma medida. E como a gente está aqui, né, como se fosse uma malha quadriculada, olha, a gente tem a medida exatamente, né, de um quadradinho. E aí a gente consegue ter uma noção. Aqui, esse aqui, ó, ele possui 2 quadradinhos, né, este lado, 2 quadradinhos esse lado, 2 quadradinhos esse lado e 2 quadradinhos também este lado. Então, a gente consegue saber que ele possui todos os seus lados iguais. Tudo bem? E como eles estão, né, certinho aí, ó, em cima da retinha do quadrado, a gente sabe que todos eles fazem o mesmo ângulo, que é o nosso ângulozinho reto, o nosso ângulo de 90 graus. Então, ele possui exatamente todos os seus lados e todos os seus ângulos congruentes. Então, o nosso polígono regular é exatamente aqui o nosso polígono de número 3, ok? Então, nosso polígono de número 3 é o nosso polígono regular. Vamos verificar aqui se os outros são, né? Bem visualmente que dá para a gente saber que não é, ó. Aqui possui 3 quadradinhos de comprimento aqui este lado, ó. E esse aqui a gente já vê que passa dos 3, né? Vai até o 5º. Então, a gente sabe que não possuem, ó, lados iguais. Então, já sabemos que ele não é regular. Este outro aqui também, ó, se eu pegar este lado, que tem a medida somente de um quadradinho, e for comparar com este aqui, que possui a medida de 5, também a gente já consegue saber que não são lados iguais. A mesma coisa serve para cá, ó, tá? 5 quadradinhos, 2 quadradinhos. Então, lados diferentes, apenas o nosso polígono regular é a nossa figura aqui, o nosso polígono número 3. Ok? Vamos aqui para a próxima. Alguns professores de matemática do Centro de Mídias irão desenhar e escrever o nome dos polígonos de acordo com o número de lados que está escrito em suas camisas. Tá? Então, vamos aqui analisar, ó, aqui os nossos professores de matemática. Temos aqui a Valcineide, ó, na sua camisa é o número 6. Então, se é o número 6, está aqui já desenhado o hexágono. Aqui o nosso professor Alexandre, na sua camisa é o número 7. Então, ele vai lá e desenha o nosso polígono de 7 lados, aqui o heptágono. Tudo bem? Professora Manuela, olha aí, polígono de 10 lados. Então, ela também vai lá e desenha um decágono, tá? Que é o nosso polígono de 10 lados. Que a professora Deísa, na sua camisa número 8, ela vai lá e desenha o seu polígono de 8 lados, que é o octógono. Tudo bem? Professor Aniel, 5 lados, desenhando aí o pentágono.
E para finalizar, aqui o professor Hilner, na sua camisa, o número 9, vai lá e desenha o eneágono, que é o nosso polígono de 9 lados. Tá? Então, aí os professores todos desenharam aí os seus polígonos referente ao número que estava nas suas camisas. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre polígono. Espero que vocês tenham aprendido e gostado bastante. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal.